Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, 1, 2. Exaltar a Deus é reconhecer que Ele é tremendo em nossas vidas. Exaltar a Deus é colocá-lo num lugar de grande glória no nosso viver. E nós temos tudo para isso. Ele nos deu a vida. Ele nos deu o ar que respiramos. E é por isso que nós temos todos os motivos do mundo para exaltar o nome desse Deus que é tão poderoso e tão grandioso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em Tua presença, Senhor, exaltamos o Teu nome, Pai. Te louvamos, ó Senhor, e dizemos que o Senhor é santo e que o Senhor tem toda a liberdade, ó Pai, e livre acesso, Senhor, no nosso viver e nas nossas vidas. Senhor, toma conta do nosso viver, toma conta de nós. Guia-nos, ó Senhor, para o melhor da Tua obra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor. Tu és santo. Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei.
santo é o nome do nosso Deus. E é esse Deus que é santo, que é grande e poderoso, que nós exaltamos. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Suave incenso a ti, Senhor. Louvor e glória pra sempre darei ao que está sentado sobre o trono de meu Deus. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Suave incenso a ti, Senhor. Louvor e glória pra sempre darei ao que está sentado sobre o trono de meu Deus. Majestosamente reina sem igual, tu és um poderoso Deus. Te adorarei, te exaltarei, tu és um rei sobre o meu coração. Majestosamente reina sem igual, tu és o poderoso Deus. Te adorarei, te exaltarei, tu és o rei sobre o meu coração. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos neste domingo abençoado, que nós estamos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, que Ele tem, a porção que Ele tem preparado para a gente neste domingo. Vamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Graças a Ele nós temos esse canal aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus, não é verdade? Muito bem. Hoje a gente vai aprender sobre as ordenanças da igreja. O que são as ordenanças da igreja? Qual foi as ordenanças que Deus deixou para a gente? O que Ele nos deixou como ordenanças para que a gente possa cumprir como igreja de Deus? E essas ordenanças que nós vamos aprender hoje está na lição 11, para os irmãos que têm a revista. O texto básico está em Romanos 6, do 1 ao 11, 1 Coríntios 11, 23 e 32, que a gente vai ler bastante. Texto devocional Salmos 24, do 1 ao 10, e o texto-chave em João 14 e 21. Os irmãos que puderem
ler todos os versículos, é muito interessante. E a gente aqui, nós vamos ler aqui o texto chave, que está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que maravilha! Os mandamentos que Deus deixou para a gente, se nós guardar eles no nosso coração, se nós amarmos os mandamentos de Deus, se nós praticarmos e cumprirmos os mandamentos que Ele nos deu e nos dá todos os dias, o Pai nos amará assim como Jesus nos ama. E Ele vai se manifestar na nossa vida, através da nossa vida, para que o mundo veja que o que Ele deixou para a gente é algo maravilhoso. Não é lindo, irmãos? Vamos aprender hoje sobre alguns desses mandamentos, as ordenanças. O que é a ordenança propriamente dito, né, irmãos? O que é a ordenança para você? Na revista está escrito, é algo que é ordenado ou mandado. Pelas palavras ordenanças da igreja se entende os ritos externos, os ritos que as pessoas vê, os ritos que nós praticamos fisicamente. Não é isso? Podemos dizer que esses ritos que nós praticamos é algo que é resultado das ordenanças que Deus deixou para a gente, que podemos ver, temos na nossa igreja, temos como ordenança dois sacramentos, algo que nós podemos chamar de sacramentos deixado por Jesus para a nossa igreja, para que nós possamos cumprir e possamos praticar. Mais do que cumprir, é praticar, e a gente vai entender hoje muito bem por que praticar, por que fazer esses ritos, por que fazer esses sacramentos. Sacramentos. E quais são esses sacramentos que Deus deixou para a gente como ordenança física para a igreja? Primeiro, o batismo nas águas. Essa é uma ordenança que Deus deixou para a gente. É um sacramento que a gente pratica. Algo físico, algo externo, algo que as pessoas enxergam na nossa vida fisicamente, visualmente. E a Santa Ceia do Senhor Jesus. A ceia que Deus deixou para a gente praticar. Esses são o quê? São sacramentos que é um sinal externo e visível de uma graça interior e invisível. É algo externo que mostra o que nós temos dentro da gente. É algo externo, visível, que as pessoas conseguem enxergar, conseguem ver de algo que está dentro da gente, de algo espiritual, de algo que Deus deixou para a gente espiritualmente, que é a nossa salvação. É algo que Jesus fez por nós. E nós lembramos através de ritos e sacramentos que Deus deixou para a gente praticar na nossa igreja, para a gente praticar na nossa vida, para que as pessoas vejam o que Jesus fez por nós. Não é maravilhoso? É quando nesses momentos que a gente consegue ver no nosso dia a dia aquilo que Jesus deixou para a gente, aquilo que nosso Deus tem para a gente, não é verdade? Muito bem. Vamos falar sobre esses dois sacramentos, então. O batismo e a Santa Ceia. Vamos começar pelo batismo, irmãos? Muito bem. Primeiro, historicamente, o aspecto histórico do batismo. Como que surgiu, da onde que veio, como que a gente tem ele na nossa vida. Vamos ver? Primeira coisa, ablusões do Antigo Testamento. Está na revista aí sobre ablusões do Antigo Testamento. Mas o que é esse ablusões, Wilson? Ezequiel 36 e 25 está escrito: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse ablusões que diz no Antigo Testamento era uma purificação, quando a pessoa era considerada impura, quando ela praticava algo que estava lá escrito no livro da lei, que não era para ele praticar, e que ele se tornava uma pessoa impura, que ele não poderia, ele ficava impedido de praticar os atos religiosos judaicos da época, porque ele se encontrava impuros. E ele precisava, uma das coisas que ele precisava fazer para se purificar era mergulhar, era tomar um batismo de ablusões, que está escrito no Antigo Testamento, para purificar das impurezas. Ainda não é o batismo que Jesus deixou para a gente. É um dos batismos, era dos ritos com água que era praticado no Antigo Testamento.
Segundo, batismo de prosélito. A comunidade judaica ela submetia o convertido, o judeu, o gentil que se convertia ao judaísmo. Um dos ritos, além de ser circuncidado, era praticar o batismo de prosélito. Então, ele se purificava através desse batismo de prosélito para ser considerado pertencente à comunidade judaica. Ele submetia a esse banho, a esse ritual de banho, que era logo após a circuncisão, e era identificado como batismo de prosélito. Isso tudo que a gente está comentando é sobre a história, como surgiu o batismo propriamente dito. Veio João Batista, como o próprio nome diz, e praticou o batismo. Vamos ver? João 1,33. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele estava falando de quem? De Jesus. João Batista começou a praticar o batismo antes mesmo de Jesus. Porém, ele já sabia que era uma ordenança de Deus. O precursor de Jesus, que era o João Batista, ele já sabia que era um mandamento mandado diretamente de Deus para ser praticado. Em Marcos 1,4 está escrito: apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Esse era João Batista, precursor do próprio Jesus Cristo no batismo. Isso está escrito em Marcos 1,4. Jesus ele foi batizado inclusive por João Batista. Vamos ver? Jesus e seu batismo por João. Em João 4, 1 e 2 está escrito, no versículo 1: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Uma coisa interessante, uma curiosidade que temos, é que Jesus mandou praticar o batismo, Jesus ordenou o batismo, porém ele pessoalmente não batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. João Batista batizou e os discípulos de Jesus batizavam. Porém Jesus, ele mesmo, ele não batizava ninguém. É uma coisa interessante, né? Algo que chama a atenção, porque a gente vai ver sobre a ceia que foi justamente ao contrário. Mas nesse ponto aqui, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele já tinha, ele era Deus, né? Mas ele recebeu o Espírito e ele foi batizado por João, cumprindo um mandamento, porém ele mesmo não batizava, os seus discípulos sim batizavam, através do seu nome, através do mandato do próprio Deus. É interessante? Portanto, João Batista batizou Jesus. Jesus aceitou o batismo, demonstrando claramente o exemplo para que a gente possa ainda hoje cumprir essa ordenança que ele deixou para nós como igreja. Interessante, não é verdade? Muito bem. Segundo ponto, autoridade para a observação do batismo. Quem tem essa autoridade? Primeira, ordenado por Cristo. O batismo é ordenado pelo próprio Jesus Cristo. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei o que? Discípulos. Como que se faz discípulos? Ensinando a palavra de Deus em todas as nações. Não era só para os judeus, era para todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ordenado do próprio Cristo para que a gente possa cumprir ainda nos nossos dias, como ordenança de Deus para a nossa vida como igreja, como filhos de Deus. Segundo ponto, foi prescrito pelo apóstolo Pedro. Em Atos 2:38 está escrito: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Jesus Cristo. Tudo é baseado em Jesus Cristo. O batismo é em nome de Jesus Cristo. Em Atos 10:48 está escrito: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles mais alguns dias. E mandou que fosse batizado em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pastor batiza alguém, ele batiza em nome de quem?
do próprio Jesus Cristo, do próprio Jesus que ordenou que todos fossem batizados. Esse versículo está bem claro aí que não se trata de uma outra forma de batismo, mas sim uma afirmação da autoridade concedida pelo Senhor Jesus para que nós fôssemos batizados nas águas. Não é verdade? Muito bem. Esse é um assunto muito interessante, muito abrangente. A gente poderia fazer esse assunto da lição de hoje em 2 aulas, 3 aulas, porque assunto é um assunto muito interessante. Esse do batismo que nós temos na nossa vida como igreja, não é verdade? E o modo, e o elemento do batismo? Como que o batismo deve ser realizado, não é verdade? Como que esse batismo deve ser praticado? Como que é o mandamento? Como que Jesus deixou para que para que nós possamos praticar o batismo? Interessante, antes da gente falar exatamente como que deve ser o batismo, a gente vamos ver como não deve ser. Algumas igrejas interpretam, e a gente vê muitas em programas de televisão, de rádio e muitas igrejas que a gente pode sair visitar, a gente vê algo estranho. A gente até vê alguns que chamam pessoas para batizar na hora. Por quê? Porque elas interpretam mal as escrituras. Está escrito em João 3:5. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está escrito em João 3:5. E aí, o que alguns interpretam? Como que alguns interpretam esse versículo? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Como que se interpreta isso? Como que essas pessoas interpretam? Ela interpreta que nascer da água significa o quê? O batismo. E o nascer do Espírito significa a conversão ou a regeneração. Nesta ordem. Então, o que acontece? A confusão acontece neste momento. Nesse entendimento que como o batismo vem antes da conversão, no versículo, durante a cerimônia se faz um apelo lá. Alguém quer ser batizado? E aí se batiza aquela pessoa. Por que isso? Porque se a pessoa que desejar ser batizada, ela tem que ser batizada para depois ela ser salva. E a conversão virá depois do batismo. O batismo é chamado de primeiro passo para a salvação. Não há salvação sem batismo. Essa é a interpretação que se fazem desse versículo de João 3, versículo 5. Porém, entretanto, todavia, o correto, como que nós interpretamos, como nossa igreja interpreta, como nós, lendo a palavra de Deus corretamente, devemos interpretar esse mesmo versículo, João 3 e 5. Jesus respondeu, vou ler novamente, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não é isso? Porém, nascer da água e do Espírito significa o quê? O novo nascimento. O novo nascimento é igual ao quê? A regeneração. O novo nascimento não é o batismo. O novo nascimento é a conversão. Conversão dos maus caminhos para os bons caminhos. Conversão de não praticar o que Deus mandou para aquele que pratica aquilo que Jesus deixou para que nós possamos praticar. Então, para ficar bem claro, o batismo ele não regenera. O batismo ele não perdoa pecados. O batismo não salva. O batismo é um símbolo visível da obra invisível que o Espírito Santo já operou no pecador. Ele regenerou o pecador já. Ele já regenerou. E já transformou aquela pessoa numa nova criatura. E aí o batismo é o ato pela qual o homem dá testemunho público da sua salvação. É quando ele mostra para o mundo que aquilo aconteceu dentro dele. Lembra que a gente falou que essas ordenanças são aspectos físicos e visíveis que mostram o que acontece no nosso interior? É isso que acontece. Nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos, nós mudamos a nossa vida e depois a gente batiza. Nós batizamos para obedecer aquilo que Deus deixou para a gente, mas não para ser salvo, porque salvo já é aquele que se arrepende dos seus pecados e muda. Batizamos não para sermos salvos, mas porque somos salvos, porque nós fomos salvos. Na verdade, é ao contrário. Nós batizamos porque nós somos salvos, não para sermos salvos. Tá bem claro isso, irmãos?
Não fique com dúvida, tá? Se tiver dúvida, manda a pergunta aí no chat, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente esclarece bem claro. Batismo, ele não salva. Batismo é algo que a gente faz fisicamente para mostrar ao mundo que nós já somos salvos. Não é interessante? E por que nós batizamos? Para obedecer a palavra de Deus. Porque nossa salvação também depende de nós sermos obedientes e obedientes à palavra de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Muito bem. De acordo com a Bíblia, primeiro, o batismo deve ser administrado aos que se tornam-se discípulos. A pessoa que se torna discípulo, essa sim deve ser batizada. Mateus 28:19 está escrito: portanto, ide, faz o que? A primeira coisa? Ensinai todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e ensinai. Nós devemos nos tornar discípulos e discípulo de Jesus Cristo. E nós devemos ir e ensinar a palavra para todas as nações. Segundo, o batismo nas águas foi precedido de pregação, arrependimento, aceitação da palavra e instrução à fé. Ninguém pode ser pego assim no meio do culto, fazer o apelo. Quem quer batizar, vem aqui e se batiza na hora. Não. O batismo não é dessa forma. O batismo, na realidade, ele tem antes do batismo ocorre a verdadeira o verdadeiro ato de arrependimento, o verdadeiro ato que leva a pessoa à salvação. O batismo em água, ele tem que ser antes do batismo nas águas, ele tem que ter tido uma pregação, ele tem que ter entendido a palavra de Deus, ele tem que se arrepender, ele tem que aceitar a palavra de Deus e ele tem que ser instruído. O batismo não é para alguém que não conheça a palavra de Deus, é para aquele que conhece. Ele tem que ser instruído. Quando ele se batiza, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque ele confessa os seus pecados, se arrepende e aceita o batismo. Mas ele tem que fazer isso de forma consciente. Para fazer isso de forma consciente, ele tem que saber o que está fazendo. Para saber o que está fazendo, ele tem que ser instruído na fé. E a palavra propriamente dita? No Novo Testamento, no original grego, a palavra batismo, bapto, significa submergir. Baptizo significa imergir, tornar submerso. Isso fica bem claro, né? Fica bem claro. Imersão. Imersão significa o quê? Entrar debaixo d'água. Essa conclusão é testada por todos os estudiosos da língua grega e pelos historiadores da igreja que chega à conclusão. Mesmo aqueles que pregam outros tipos de batismo, eles concordam que na igreja primitiva a forma de batismo é imersão. Aquilo que está escrito na Bíblia é como imersão, essa forma correta de se batizar. Tem 3 formas hoje que são praticadas. A imersão, que é como nós, batistas, ou as igrejas pentecostais, e a maioria das igrejas evangélicas pratica, que é o batismo por imersão. Batismo mediante mergulho na água. Essa é a forma correta, é a forma que está escrito na palavra de Deus. É como a igreja primitiva fazia. Mas tem também a forma de efusão, que a gente vê muito na igreja católica, nas crianças, que é um batismo mediante o derramamento de água sobre a cabeça. A cabeça, inclusive, de crianças que são batizadas dessa forma. E a gente sabe que batismo é você confessar ao mundo, mostrar ao mundo que você se arrependeu, que você mudou, que você é uma nova criatura. Uma criança recém-nascida, ela não tem a mínima noção do que ela está fazendo. Então, o batismo por efusão, jogar água na cabeça, não é certo. Batizar criança não é correto. Isso não é uma prática que está escrito na Bíblia, não é o cumprimento da ordenância que Jesus deixou para a gente praticar. E uma terceira forma é a aspersão, que é o ato de espalhar em gotas ou em pequenas partículas água na cabeça da pessoa. Algumas igrejas praticam isso para idosos, para pessoas que são deficientes físicos, e outras igrejas praticam isso. Também não é a forma correta de se fazer, né? A forma correta é sobre imersão. Imersão é a forma que está escrito na Bíblia para ser praticada. Muito bem. O significado do batismo. O que significa o batismo, propriamente dito?
Quando o discípulo do Senhor Jesus é batizado em água, ele está testemunhando publicamente que está unido a Cristo. Então, quando ele é batizado na água, ele está mostrando para o mundo que ele está unido a Cristo. De que forma? De acordo com Romanos 6, do 3 ao 5, pelo batismo somos unidos, identificados e participantes da sua morte, sepultamento e principalmente do poder da ressurreição de Cristo. No batismo, imagine alguém se batizando. Ela tem 3 etapas, na verdade. A etapa que ela vai entrar na água, a etapa que ela vai estar dentro da água e a etapa que ela vai sair da água novamente. Não é isso? Então ela vai entrar na água, permanecer estar na água, debaixo, submerso, e ela vai sair. E o que significa isso? O ato do batismo nas suas fases. Por exemplo, no ato de batismo, entrar significa o quê? Imersão. Estar significa submersão. E sair significa emersão. Não é isso? E o que significa isso? Identifica o crente com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E representa para a vida do crente o quê? A morte do velho homem, o sepultamento do corpo e do pecado, e a novidade de vida e a promessa da ressurreição futura que nós temos em Jesus Cristo. É isso que as 3 etapas podem representar no batismo. Estou usando a fonte da Igreja Batista Central de Fortaleza, que fez esse desenho para que a gente possa aprender melhor sobre o batismo. Então, o batismo tem que ser de submersão, né? De submersão. A gente tem que entrar na água, e esse entrar tem um significado. A imersão, a submersão e a emersão tem um significado de morte, sepultamento, ressurreição, e que nós morremos para o velho homem, que nós sepultamos o corpo do pecado e que a gente saiu. E temos a promessa da ressurreição feita por o próprio Jesus Cristo para a nossa vida também. Muito bem, nós aprendemos sobre a primeira ordenança de Jesus para a igreja, que é o batismo. A segunda a ordenança é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Tão lindo culto que nós praticamos, não é verdade? Muito bem. 1. A ceia do Senhor é a ordenança de Cristo, um memorial da sua morte. Um memorial da sua morte redentora e um alerta de seu retorno. É uma lembrança que nós temos que praticar sempre. Uma lembrança do quê? Um memorial da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição e um alerta para o seu retorno que está para acontecer. A instituição da ceia. A ceia começou na Páscoa. A Páscoa era uma das 3 grandes festas que tinha naquela época. Além da Páscoa, tinha também a festa de Pentecoste, a festa de Tabernáculos. E a Páscoa apontava para 3 fatos importantes na história de Israel: o fim da escravidão vivida no Egito, o início de uma nova vida e o começo da caminhada rumo à terra prometida. Essa era a Páscoa. Foi assim que começou. Foi nessa festa de Páscoa que se começou a analogia da ceia do Senhor, no alimento que eles praticavam nessa festa, a festa de Páscoa. 1 Coríntios 5 e 7 está escrito: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, olha bem, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Naquela festa se praticava a ceia, e quando Jesus morreu, o seu sacrifício foi colocado como a nossa Páscoa. A nossa Páscoa que nós devemos praticar para lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. A festa da Páscoa ela lembrava 3 coisas: o fim da escravidão, o início de uma nova vida, o começo da caminhada rumo à terra prometida. E a ceia faz a gente lembrar que Jesus Cristo veio na terra para morrer por nós, para ressuscitar
para nos tornar uma nova criatura. E um dia ele vai voltar. Muito bem, sua observação no Novo Testamento. A gente sabe como surgiu a ceia, como Jesus praticou a ceia, mas vamos ir diretamente para a última ceia, a última ocorrência, a última Páscoa que Jesus participou aqui na Terra conosco. Lucas 22:15 está essa passagem. Jesus estava celebrando a última Páscoa com seus discípulos. Foi quando ele instituiu a ceia na noite em que foi traído. Na noite que ele foi traído. Na última Páscoa que ele passou aqui na Terra foi quando instituiu a ceia, quando ele deixou a instrução da ceia que a gente tanto lê. E a gente tem que começar a prestar atenção. Com a solenidade ainda mais sublime do que a Páscoa, ele deixou a ceia para a gente. Então, antes tinha a Páscoa, Jesus viveu a festa da Páscoa, e quando ele morreu, ele deixou a ceia. E na última Páscoa que ele participou junto com seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Lucas 22:15 está escrito: E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Esta foi a última Páscoa que Jesus passou conosco. Passou aqui na terra. Jesus, irmãos, ele, neste momento que ele estava cumprindo a Páscoa, ele estava nessa Páscoa, a última Páscoa, no momento que ele instituiu a ceia, ele disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, antes que ele morra, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Jesus estava prestes, ele já estava passando pelo sofrimento, irmãos. O sofrimento dele já estava começando. Você sabe o que é sofrer de ansiedade? Muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade. Tem gente que chega a tirar a própria vida de ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É você esperar acontecer algo que pode ser que nem aconteça. No caso de Jesus, ele não tinha ansiedade, mas ele sabia plenamente o que ia acontecer. O primeiro sofrimento de Jesus foi o sofrimento psicológico, que ele sabia, irmãos, aquilo que estava para acontecer. Ele sabia exatamente o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia exatamente aquilo que ele ia sofrer e aquilo que ele teria que passar sozinho, aquele sofrimento para que nós pudéssemos ter a salvação. E naquele dia, naquela época, naquele momento, ele estava tomando a última Páscoa com aqueles discípulos. E ele sabia que ele não ia comer mais nada. Ele sabia que ele ia ser a última. E ele instituiu a ceia. Jesus, ele sofreu, irmãos. Ele passou o sofrimento. O primeiro sofrimento que Jesus passou foi psicológico. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia. E no momento que ele foi orar, ele estava aflito. Ele estava triste. Ele estava agoniado. E ele chamou seus amigos para orar com ele. 3 de seus amigos. E aqueles amigos dele dormiram. Você já se sentiu só no meio de uma multidão? Jesus, ele estava sofrendo sozinho. Sozinho, porque ele chamou seus melhores amigos para orar com ele, para velar uma noite com ele. E aqueles seus amigos dormiram. Deixaram ele sozinho no momento de maior angústia da vida de Jesus. Ele estava sozinho. Ele sofreu sozinho. E passando aquele momento que ele orou, ele chorou, ele se angustiou, ele suou suor de sangue, de tristeza, o seu sofrimento interior. Antes de sofrer fisicamente, Jesus sofreu internamente. Jesus sofreu na sua cabeça. Jesus sofreu interiormente. Jesus, ele sofreu muito. Depois de ficar sozinho no momento de angústia, ele viu seu amigo chegar, seu amigo te abraçar, seu amigo beijar. E ele sabia. A tristeza de Jesus era tremenda, porque ele sabia que aquele beijo, aquele abraço, era um beijo, um abraço de traição. O seu amigo
estavam o traindo. O sofrimento de Jesus foi psicológico. O sofrimento de Jesus foi interno. O sofrimento de Jesus foi de angústia. O sofrimento de Jesus foi de traição. E naquele momento ele foi preso. Ele foi levado. E ele foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinho. O fizeram carregar uma cruz. Ele sofreu. Transpassaram a lança do lado direito para o lado esquerdo no seu corpo. Aquela lança converteu e desceu o sangue. O sangue de Jesus desceu naquele corpo. E ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. Ele estava sentindo muita dor. Ele estava angustiado. Mas ele sabia que ele tinha que passar. E ele tinha que passar, sabe por quê, irmãos? Por nós, por mim, por você, por mim, por você. Não podemos esquecer disso, irmãos. A Santa Ceia é para nos lembrar que Jesus fez isso por mim e por você. E ele teve que carregar aquele madeiro, a coroa de espinho. E no meio de tudo isso, irmão, você pensa que o sofrimento psicológico dele diminuiu? Não. As pessoas cuspiam no seu rosto. As pessoas zombavam do seu ministério. As pessoas debochavam do que ele falou. As pessoas o acusaram de estar mentindo. As pessoas riam da cara dele. E ele carregava aquele madeiro. E ele carregava aquele madeiro calado. Ele foi julgado injustamente. Ele foi julgado injustamente. O sofrimento de Jesus foi psicológico. O sofrimento de Jesus foi interno. O sofrimento de Jesus foi físico. O seu sangue se converteu em água de tanto que ele estava sofrendo. E o seu suor descia e se misturava com o seu sangue. E ele foi pregado na cruz. Sua mão direita, sua mão esquerda, seus pés. A lança transpassou o seu corpo. Tudo aquilo ele estava passando naquele momento, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo zombado. E ele foi colocado naquela madeira. E ele foi colocado ali. Ergueram aquela cruz. Jesus estava pregado naquela cruz, coberto de cicatriz, coberto de feridas, coberto de açoitadas, coberto de sangue, coberto de suor, coberto de lágrima, coberto de sofrimento, coberto de angústia, coberto de tristeza, coberto de solidão. Jesus foi posto no madeiro e Jesus morreu. A sua alma se levou. Ele olhou para cima e falou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, o maior dos maiores de todos os homens, enquanto esteve na terra, ele era homem também. Ele não aguentou mais e pediu: se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. Mas não foi possível. E sabe por que não foi possível, irmãos? Por mim, por você, por mim, por você. Não foi possível passar aquele cálice por Jesus, por nossa culpa, irmão, por nossa culpa. E Jesus morreu. Jesus morreu. Morreu no meio do sofrimento. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Jesus morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi para o Pai. Porém, ele deixou a Santa Ceia para que nós possamos todos os meses, para que nós possamos todas as vezes que nós tomarmos ceia, lembrar desse sacrifício que ele fez por nós, do seu corpo, do seu sangue. É para isso que a ceia é instituída. Não é um mero culto, um mero ritual. Não. Nós devemos nos lembrar do sofrimento, daquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus nos deixou. Glória a Deus por isso. Deus é tremendo. Muito obrigado, Jesus, por ter feito isso por mim naquela cruz. E ao tomar ceia, a gente devemos lembrar desse sacrifício que Jesus fez por nós. Vamos nos recuperar, né, irmãos? Porque o sofrimento de Jesus é tremendo. Os elementos da Santa Ceia, que foi deixada para que a gente lembrasse disso, é o pão e o vinho.
algo que a gente está bem familiarizado. E simboliza o que, respectivamente? O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Assim, a participação da ceia do Senhor é um testemunho da participação da nova aliança de Deus para com o seu povo. A nova aliança que Deus fez com o ser humano através do seu filho aqui na terra, do sofrimento que ele passou aqui na terra, a vida que ele deu, o alto preço que ele pagou pela nossa vida, nós lembramos através do vinho e do pão, através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, da ressurreição que todo o poder tem através de Jesus Cristo. O significado da ceia no Novo Testamento está em 1 Coríntios 11, um capítulo que a gente lê sempre, mas a gente poderia fazer se os irmãos até futuramente a gente pode fazer um estudo, colocar o pastor para fazer um estudo para a gente só sobre 1 Coríntios 11, né? Que a gente lê tanto, será que a gente para prestar atenção mesmo? A gente poderia pegar aqui versículo por versículo e esmiuçando eles um por um e aprender desse capítulo tão importante que a gente lê tanto, mas será que a gente entende ele completamente? Claro que aqui, eu já estou atrasado na aula aqui, é claro que a gente precisa só dar umas pinceladas, deixa eu até ver aqui quanto tempo que tem de aula aqui, aí, já estou estourado de tempo aqui. Vamos pincelar só algumas palavras para nos ajudar a entender esse capítulo, porque é um capítulo maravilhoso, é um capítulo que vale um estudo completo só sobre ele, para a gente entender certinho sobre esse capítulo aqui. Então, vamos ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Quero fazer o primeiro parada aqui. E tendo dado graças. O que significa e tendo dado graças? Gratidão. E por que a gente tem que ter gratidão, irmãos? Acabei de falar. Gratidão pela salvação, por aquilo que Jesus fez, para que nós possamos alcançar a salvação das nossas almas. Não é motivo de graça? O partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Outro ponto que eu gostaria de parar aqui, em memória de mim. O que significa em memória de mim? Significa lembrança. Uma lembrança que nós temos que ter. Lembrança ao quê? A cruz e ao evento central da nossa fé, que é o sacrifício que Jesus fez por nós, pela nossa salvação. O ponto principal, central da nossa fé não pode ser esquecida. É o sacrifício que Jesus fez e deu sua vida por nós, para que nós possamos ter a salvação. Vamos para frente? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Outro ponto que a gente tem que ler, esse é o ponto que a gente acabou de ver. Repetindo aqui, em memória de mim, a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Não é verdade? Vamos embora? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Esse ponto que a gente pode chamar de proclamação. Proclamação do quê? De gritar para o mundo que a morte do Senhor trouxe salvação, trouxe boas novas, trouxe nova vida para mim, para você e pode ser para outras pessoas também. E por isso nós devemos anunciar a morte do Senhor. E até quando, irmãos? Até que venha. O que significa até que venha? Antecipação do futuro. Olha que interessante, irmãos. Olha como a ceia é tremenda. Através da ceia, nós lembramos do passado que Jesus fez por nós, na nossa vida presente, olhando para o futuro. E esse futuro é até que ele venha, olhando para o futuro. E que futuro é esse? É a volta do Senhor Jesus. Eu creio que está muito perto dessa volta de Jesus. Eu creio nisso. Eu particularmente creio nisso. Sei que nem todas as pessoas concordam comigo, mas eu creio que está muito perto de Jesus voltar. E a gente tem que anunciar a morte do Senhor até que venha. Até que ele venha.
o futuro. Olha que interessante. Olhar para o passado, na nossa vida presente, olhando, almejando o futuro, a futura vinda de Jesus Cristo. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Outro ponto que a gente tem que parar. Autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em Salmos 24:3 está escrito: quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. São esses que vão herdar o santo lugar. São esses que vão fazer jus ao sacrifício de Jesus. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pergunte para si mesmo se você é limpo de mãos e puro de coração. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormam. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Só esse versículo já dava uma ABD inteira, né, irmão? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, mas para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, significa juntar. Algo que está muito difícil ultimamente com essa pandemia. Muita gente não está querendo ajuntar mais, não é verdade? Porém, temos que juntar. Juntar significa comunhão. Quando vos reunis, quando vos ajuntais, significa comunhão. Os crentes participam junto da ceia. Os crentes participam no único pão. No único pão, no único corpo. Nós sentamos à mesa do Senhor para ceiar. Porque nós somos unidos, nós somos um corpo, nós somos uma família e nós temos que ter união para cear, para ter comunhão, para nos ajuntar. Esse é o que Deus quer da gente, não é verdade? Muito bem. Se nós sentarmos na mesa da Santa Ceia com atrito com o irmão do lado, a ceia não está sendo para nossa salvação não, tá, irmãos? Mas, se alguém tiver fome, come em sua casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas das mais coisas ordená-las-eis quando for. Concluindo, irmãos, que maravilha, né? Batismo e ceia são ordenanças de Jesus. O batismo em águas aponta para a nossa união com o Senhor em sua morte, sepultamento, ressurreição. A ceia aponta para a continuidade dessa comunhão com o nosso Senhor pela nossa aliança, a aliança com Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Batismo e ceia são ordenanças que Deus deixou para fisicamente o mundo ver que Ele se sacrificou, Ele se doou e Ele tem salvação para mim e para você. Bom domingo. Fique na maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do sacrifício que Jesus fez por nós. Não relativize, não esqueça, mas todos os dias, quando você tomar ceia, ou todos os dias que você acordar, lembra do sacrifício que Jesus fez por nós, do sofrimento que Ele passou por nós. Porque Ele passou por nós, né? Para nos tornarmos salvos. Irmãos, muito obrigado. Hoje à noite, culto. Venha para a igreja. Venha para a igreja, irmãos. Não tenha medo não. Venha. Venha sim cultuar com a gente maravilhosamente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Até de noite. E fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo novamente.